Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do nosso podcast Conexão Procid. Meu nome é Patrícia, eu sou responsável pelas parcerias e pelo marketing do Procid e hoje nasce um projeto que veio para informar, para acolher e para desmistificar o banco de sêmen para vocês e todos os profissionais que nos escutam. E para abrir o Conexão Procid, ninguém melhor do que a fundadora do Procid, que é o primeiro banco de sêmen do Brasil. Ela é pioneira, ela é referência em criopreservação seminal, ela que fundou o Procid há mais de 37 anos atrás e pessoalmente é a mulher que me fez entender que profissionalismo e afeto caminham juntos. Eu tô aqui com a doutora Vera Ferrer, que é a responsável por essa empresa maravilhosa e que vai contar um pouquinho pra gente como tudo isso começou e que nesses últimos 35 anos ajudou e transformou o sonho de milhares de famílias em realidade. Mãe, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Paty, muito obrigada, é uma honra enorme estar com você aqui. É muito gostoso saber que você está fazendo parte dessa jornada de mais de 35 anos e poder ajudar esses milhares de famílias que a gente conseguiu fazer esse sonho dessas famílias. Muito gostoso. Obrigada, Paty. Mãe, a gente precisa tornar isso, né, um ambiente leve. É difícil de chamar de doutora Vera, mas você é uma referência por muitos motivos e eu queria que você contasse um pouquinho dessa jornada, de onde tudo começou e por que você, né, estabeleceu o primeiro banco de sêmen do Brasil há mais de 37 anos atrás. É uma longa história mesmo, mas é uma história bem interessante. Como você sabe, todo mundo sabe, eu sou formada em veterinária. E pelo fato de ser veterinária, o que aconteceu? Meu pai, Dr. José Fer, foi presidente do hospital. Ele estava passando visita no Einstein, encontrou o Dr. Sidney no meio do caminho, que estava com umas coisas interessantes carregando na mão. E meu pai é muito curioso e sempre foi muito... gostava muito de inovação, gostava de aprender as coisas, trouxe muita inovação para o Einstein. E ele perguntou, doutor Sidney, o que é isso que você está carregando? Ele falou assim, olha, é material para congelamento de sêmen. Aqui no Einstein a gente está implementando a parte de oncologia, está desenvolvendo, e a gente quer ajudar os pacientes que precisam fazer congelamento de sêmen antes do tratamento de químio, rádio, etc., a preservar o sêmen, porque a quimioterapia pode levar à infertilidade. Então, a gente quer desenvolver um banco de sêmen dentro do Einstein. Daí meu pai falou assim, Dr. Sidney, a minha filha Vera é veterinária, ela entende bastante de reprodução animal e de congelamento de sêmen de touro. Você gostaria de conversar com ela? Daí o Dr. Sidney gostou da ideia. E ele estava querendo montar esse banco de sêmen dentro do banco de sangue. E então o Dr. Sidney falou com o Dr. Nelson Hammerschlag, que era um dos responsáveis pelo banco de sangue. Eles entraram em contato comigo e eu consegui agendar num banco de sêmen de touro, aqui em Bragança Paulista, aqui perto, para mostrar como é que funcionava essa parte de banco de sêmen. E eu levei eles, mostrei tudo que eu conhecia e eles gostaram bastante. E um dia eles me ligam de novo, Vera, você pode ajudar a gente a implementar o banco de sêmen dentro do banco de sangue? Eu falei, olha, eu não entendo nada de banco de sêmen humano, mas eu posso ir atrás das ferramentas, atrás de trabalhos, atrás de literatura e posso começar a desenvolver o banco de sêmen junto com vocês. E foi muito bom, porque eles me deram todo o apoio e eu fui atrás da literatura. O congelamento de sêmen de touro é diferente do congelamento de sêmen humano, lógico, e eu consegui começar com um pequeno botijão de nitrogênio que tinha disponível lá, que não estavam mais utilizando. Descobri que o congelamento de sêmen humano era feito com glicerol, que não existia um meio de congelamento específico ainda para isso. Conheci as palhetas para congelamento de sêmen de touro, que também serviam para congelamento de sêmen humano. E comecei do zero, dentro do banco de sangue, utilizando
a estrutura o laboratório do próprio banco de sangue, e não tinha um espaço específico para isso. Mas consegui desenvolver umas técnicas básicas que serviram para isso, e comecei a fazer os primeiros congelamentos de sêmen para pacientes que precisavam preservar a fertilidade antes de fazer os tratamentos de quimio-radioterapia, e fizemos os primeiros congelamentos no final de 1988. Né? Utilizamos a estrutura do banco de sangue, utilizamos a sorologia, os pacientes faziam a sorologia dentro da estrutura do banco de sangue também, e de lá para cá a gente foi atrás de novas técnicas de congelamento, novos meios de criopreservação de sêmen, e como conseguimos implementar o banco de sêmen dentro da estrutura do banco de sangue, junto com todos os outros bancos de tecidos, com o banco de tecidos, que era um banco de medula óssea, de stem cell, de córnea e de osso. Eu ajudei eles a implementar tudo isso. E o banco de sêmen é o que eu mais me dediquei, porque eu achei o mais interessante de todos eles. Muito legal. E isso, então, foi o início da criopreservação de sêmen no Brasil em 1988. Exatamente. No final de 1988, eu fiz o primeiro congelamento de sêmen do sêmen de um paciente. Sim. E como é que funcionavam os processos naquela época, né? Se isso era inovador, se você realmente foi pioneira em todos esses processos, a parte da qualidade, dos crioprotetores, como é que foi desbravar tudo isso, né? E iniciar efetivamente essas técnicas para que depois, né, elas se consolidassem dentro do mercado e que outras pessoas também iniciassem, né, a sua implementação. Tá. A parte de implementação é uma parte que eu fui atrás de literatura para saber como fazer isso, né? E nós pegamos inicialmente só com glicerol para fazer a parte de congelamento de sêmen. A gente fazia análise seminal com uma câmara chamada câmara de Neubauer. Não era a mais adequada para fazer a análise seminal, mas mesmo assim era factível fazer essa análise seminal. Então essa câmara de Neubauer era mais adequada para fazer exames de sangue, não para fazer exame de sêmen. Mas mesmo assim a gente conseguiu desenvolver desde o começo, pegar o nitrogênio, ver como fazer a parte da criopreservação, onde o congelamento em si era feito em vapor de nitrogênio, tinha que definir qual é a melhor altura do congelamento das palhetas em vapor de nitrogênio, para estabelecer qual é a melhor sobrevivência com relação a isso. A parte de qualidade era bem simples, mas a gente fazia todo o congelamento que a gente fazia de sêmen, a gente separava uma pequena alíquota para ver a sobrevivência, e tudo isso era registrado, tudo de forma manual, não existia computador, não existia internet, não existia nada disso, mas a gente conseguia fazer fichas, xerocava as fichas, era uma coisa bem simples, mas funcionou muito bem. E uma coisa bem interessante que nós, como a gente iniciou o primeiro banco de sêmen do Brasil, a gente foi atrás da Anvisa para solicitar autorização para montar o banco de sêmen e o banco de tecidos humanos. Então, nós fomos o primeiro banco a ter a licença de funcionamento da Anvisa, né? Mas foi bem desbravador esse início, foram grandes desafios para conseguir resultados adequados com sobrevivência de espermatozoides para que servissem para os tratamentos de reprodução humana. Né? Então, a partir de 1992, que a gente sabia que existiam outros meios de congelamento para melhorar as técnicas de congelamento, eu fui até a Espanha, onde existiam bancos de sêmen muito bons, a fazer um estágio nessa área. Foi muito bom, porque eu aprendi a fazer um meio de congelamento de sêmen à base de gema de ovo. E esse meio de congelamento, além da gema de ovo e o glicerol, tinham tampões. Aí sim que a gente começou a implementar a parte de controle de qualidade mais adequada, onde a gente fazia
o meio de congelamento dentro do nosso laboratório de andrologia, e esse meio a gente esterilizava o material, a gente comprava material de ótima qualidade, separava a gema de ovo, misturava todos os ingredientes, podemos dizer assim, depois filtrava da forma mais adequada para ficar o meio de congelamento estéril, congelava, mantinha congelado o meio de congelamento em si, e esse meio era um meio que realmente estava muito bem estabelecido lá na Espanha, e depois a gente fazia o controle de qualidade, tanto fazendo a cultura desse material para ver se ele não estava contaminado, e fazia vários congelamentos com sêmen teste para verificar a sobrevivência dos espermatozoides com esse meio que nós desenvolvemos, aperfeiçoamos para poder fazer o congelamento de sêmen e ter uma recuperação melhor dos espermatozoides. Esse meio a gente fez por muitos anos até aparecerem os meios comerciais para fazer congelamento de sêmen. Né? Então, essa foi a nossa evolução. Começou com glicerol, depois foi o meio de congelamento caseiro, podemos dizer assim, que funciona muito bem, tanto é que existem ainda amostras congeladas daquela época com o nosso meio caseiro, que até hoje podem ser utilizadas porque sobraram algumas amostras de determinados doadores. Inclusive, nós já temos gestação com sêmen congelado com esse meio de congelamento após 28 anos de congelamento desse meio de criopreservação, desse sêmen com este meio de criopreservação. Então, era um meio muito eficiente. Mas, lógico, os meios de hoje em dia, eles são mais efetivos, eles têm uma taxa de sobrevivência muito melhor, e isso é muito bom, porque inclusive, o que eu posso falar com relação à qualidade do sêmen? Quando eu iniciei os congelamentos de sêmen, que a gente fazia análise seminal, tanto com a câmara de Neubauer, como posteriormente com a câmara de Mackler, que é mais adequada para o congelamento, para a análise seminal antes do congelamento de sêmen, a gente via que a qualidade do sêmen humano era muito melhor. Às vezes era difícil fazer a contagem de espermatozoides, porque tinha mais de 100, 150, 200 milhões de espermatozoides por ml numa amostra de sêmen. Hoje em dia é muito raro encontrar um homem que tem uma amostra de sêmen com mais de 100 milhões de espermatozoides. Hoje em dia, a média, sei lá, 50 milhões, 30 milhões, é considerado fértil, graças a Deus. Mas você não vê mais homens com aquela qualidade de sêmen há 35, 37 anos atrás, com 150, 200 milhões de espermatozoides. E assim a gente desenvolveu bem a técnica de congelamento, com congelamento em vapor de nitrogênio. Hoje em dia existem máquinas também para congelamento de sêmen, mas a forma mais adequada, mais rápida, simples para congelamento e muito eficiente é em vapor de nitrogênio. Né? E o armazenamento do sêmen continua sendo em nitrogênio líquido, que é a temperatura de 196 graus negativos, que mantém o sêmen por tempo indeterminado. Tanto é que existe gravidez de sêmen de seres humanos com mais de 40 anos de armazenamento. E em animais com mais de 50 a 60 anos de armazenamento. Então, o nitrogênio líquido é o mais adequado para manter o sêmen armazenado. Mãe, você comentou sobre a data de 1992, né? E não só foi a data que você fez a especialização na Espanha, mas também foi um marco regulatório aqui no Brasil, onde se aprovou o primeiro doador anônimo brasileiro e você foi responsável por essa aprovação. Então, talvez contar um pouquinho pra gente como é que você iniciou o banco de sêmen de doadores, para quem que você atendia, né? Qual que era a necessidade e como que isso desenvolveu nos últimos 30 anos. Essa é a história mais bonita de todas elas, sendo que realmente o fato da gente poder congelar sêmen para pacientes oncológicos é muito importante, mas o fato da gente poder, naquela época, congelar sêmen de doadores para poder fazer a felicidade de casais heterossexuais, marido e mulher, que não poderiam ter filhos de jeito nenhum,
é um marco para mim, né? Porque a gente foi atrás de convocar possíveis doadores de todos os tipos, altos, baixos, morenos, todos os tipos de raça, todos os tipos sanguíneos, para suprir essa necessidade desses casais que não poderiam ter filhos por azoospermia, doenças genéticas, etc. Tem vários motivos para os casais não poderem ter filhos. Então, fornecer um sêmen de doador anônimo, voluntário, porque no Brasil tem que ser anônimo e voluntário, um doador com características semelhantes à do marido. Né? Então, a primeira parte do sonho do banco de sêmen, que era a parte de congelamento de sêmen para paciente, já estava efetivada, que a gente já tinha feito vários congelamentos, e o próximo passo é esse grande desafio, que é conseguir esses doadores. Naquela época, era muito difícil a divulgação. Né? Não existia internet, redes sociais e tudo mais. Como é que eu fazia a divulgação? Bom, eu trouxe a técnica de congelamento de sêmen da Espanha e nesse banco de sêmen, realmente era um banco de sêmen mais focado para banco de sêmen de doadores, eu aprendi toda a logística e como administrar e como fazer todo o processo para triar e congelar e pegar as informações importantes dos doadores de sêmen. Então, primeiro a gente fez todo o planejamento, fez os POPs, né, procedimentos padrões que a gente ia seguir, os exames dos doadores de sêmen, a gente fez toda essa programação, escreveu todos os procedimentos, né, todas as necessidades dos bancos de sêmen, antes de convocar os primeiros doadores. E como é que eu fiz a convocação desses primeiros doadores? Naquela época, eu fazia panfletos, ia até a USP, colar nos murais de todas as faculdades que eu conseguia, ia lá com o meu carro, passava um dia inteiro indo de faculdade em faculdade, colocando nos murais as informações de o que é o doador de sêmen, qual a importância do banco de sêmen, que é ajudar a felicidade de casais que não podem ter filhos, né? E o que os doadores ganhavam com isso? Né? A gente tinha que dar alguma coisa para dar alguma coisa, não que a gente pagasse, é proibido pagar, mas alguma coisa em troca desses homens que poderiam ajudar esses casais. Então a gente fornecia o exame de espermograma, os exames sorológicos, exame de cultura seminal, uma consulta com um médico que ia fazer uma triagem com relação às principais doenças, né? E dessa forma a gente convocava os doadores, né? E como eu tinha falado, os doadores era difícil de conseguir, mas né, já em 1992 a gente já conseguiu alguns doadores. E como era o primeiro banco de sêmen do Brasil, isso virou notícia. Então também saiu notícia em jornal, que nem Estado de São Paulo, Folha de São Paulo, até chegou a sair reportagem, acho que talvez na Veja, se eu não me engano, e dessa forma a gente conseguiu ter alguma divulgação do que era um banco de sêmen. Existia um certo tabu com relação à doação de sêmen, né? Mas eu vou doar sêmen e vão querer conhecer o meu filho, ou o meu filho, né, vai querer me procurar. Então, a gente, de uma certa forma, através da divulgação e do contato com esses interessados em serem doadores, a gente tentou desmistificar esse tabu de ser um doador e também, quando os casais utilizavam, também os médicos estavam desmistificando o uso de sêmen de doador, né? Mas o mais importante é a gente convocar vários doadores para ter todas as características dentro do banco. E o mais interessante, que as características principais que a gente colocava do doador eram bem simples, porque a gente tinha que manter um anonimato e a gente pensava que quanto menos informações a gente der, mais anônimo o doador seria. Então,
a gente fazia uma planilha em Excel, que era assim, o número do doador, porque todo doador ele era transformado num número. Então, o José da Silva se transformou no doador 30, né? Então, o doador 30, ele é um doador com tipo sanguíneo A positivo, caucasiano, 1,78 m, olho castanho, cabelo encaracolado, ele era engenheiro e ele gostava de gatos. Pronto, era essas informações que a gente dava no começo. Então, no começo era bem simples, mas funcionava muito bem, né? A gente conseguiu convocar os doadores de forma gradativa, mas é dessa forma que a gente convocava, né? Através de divulgação em faculdade. E hoje em dia, não, a nossa divulgação é pelas redes sociais, através de programas em diversos lugares, em faculdades também que a gente pode divulgar e tudo mais. Então, em 1992, conseguimos convocar no início do ano os primeiros doadores e precisava de 6 meses para liberação, após a realização dos exames sorológicos de repetição. E aí foi uma alegria, né? Começar a liberar esses primeiros doadores, e tinham diversas clínicas que a gente já tinha ouvido falar, que tinham poucas clínicas em reprodução humana, mas que elas tinham interesse em banco de sêmen, porque elas tinham pacientes que eram azospérmicos e precisavam de sêmen de doador, né? Então, Sim. foi esse nosso grande desafio, né? Conseguir os doadores através de divulgação em faculdade, fazer o congelamento e o controle de qualidade dessas amostras, fazer toda a triagem destes doadores, é uma triagem que era feita com o médico, e fazer os exames sorológicos e cultura seminal, e 6 meses depois a gente fazia a liberação das amostras de sêmen para poder fornecer para as clínicas de reprodução humana. Muito legal. E eu lembro, né, histórias que eram contadas em jantares nossos de quem eram esses doadores, né? E você falava que esses doadores, e até hoje a gente pode falar um pouquinho sobre o perfil dos doadores, mas que são homens que realmente se envolvem e que se importam, né, pela causa. E eu lembro de uma história de você falou que um doador que tinha um filho próprio, inclusive trouxe o filho dele para o Procid para mostrar onde que ele fazia o bem, onde que ele fazia a diferença, né? E eu acho que isso representa muito o perfil de quem é um doador de sêmen, seja há 35 anos atrás, seja hoje, porque ele continua tendo as regulamentações de ser anônimo, de não ter remuneração associada. Então, queria que você talvez contasse algumas dessas histórias de doadores com quem você conviveu, ou histórias que te emocionaram, né? Por saber que você está possibilitando que ele doe e que outras famílias também realizem os seus sonhos. Sim, a grande maioria dos doadores são homens que têm uma sensibilidade maior, que conhecem na família ou amigos que têm alguma dificuldade em ter filhos por causa de uma infertilidade masculina, por causa de alguma doença genética, e dessa forma eles se sensibilizam com a causa e vêm fazer a doação de sêmen. Esse é o principal motivo dos doadores no Brasil virem doar sêmen, porque eles querem ajudar casais com infertilidade. Tem realmente alguns homens que já têm o próprio filho e acabam vindo doar, mas uma história que realmente também me marcou bastante. Era um homem que ele era casado, ele ainda não tinha filhos. A mulher estava com uma dificuldade para conseguir filhos, né? Mas mesmo assim, ele falou: olha, eu não estou conseguindo ter filho com a minha esposa, mas eu quero ajudar outros casais, né? Eu sei que eu sou fértil, minha esposa tem uma certa dificuldade. Tanto é que ele veio, ele fez várias doações, ele voltou posteriormente para fazer novas doações, ele continuava ainda sem filhos, e através do sêmen de doador, a gente conseguiu distribuir o sêmen dele, porque ele fez bastante doação pelo Brasil inteiro. Então, ele tem filhos, ele tem crianças nascidas que não são os filhos dele, no Brasil inteiro. E ele sempre vinha, e ele sempre conversava, e é muito interessante. E teve um outro caso de um outro doador. Esse caso era um doador que ele ainda não tinha filhos, não era casado nem nada, mas ele também se sensibilizou bastante com a causa.
E ele gostou muito da nossa equipe. Então, fim do ano, ele trazia uma pizza pra gente, uma vez trouxe um presentinho para as meninas, e tem, realmente, a maioria das histórias são bem bonitas. Outras histórias bem interessantes são um doador do Rio de Janeiro. Ele era do Rio de Janeiro, enfim, ele era piloto de helicóptero. E ele também conheceu a nossa causa, ficou muito interessado com a nossa causa. E ele, às vezes, quando ele vinha de helicóptero, ele vinha, porque ele era piloto, provavelmente profissional. Uma vez ele veio, ele falou, ligou pra gente: Vera, tô indo para São Paulo, eu posso estacionar o helicóptero em cima do heliponto do Hospital Albert Einstein? Eu falei: você pode esperar um pouquinho para eu dar uma olhada? Naquela época as coisas eram mais simples no Einstein, né? Era menorzinho e tudo mais. Eu falei com o pessoal de segurança, eles permitiram o rapaz estacionar no heliponto do Einstein. Ele veio, fez a doação de sêmen e foi embora. E tem uma coisa parecida de um doador do Rio de Janeiro, que ele era casado, tinha filhos, ele era do exército, da Marinha, e ele, sempre que vinha e aportava em Santos, ele subia até São Paulo, fazia a doação de sêmen, voltava para o navio dele em Santos e ia embora. Então ele vinha assim, cada 3, 4 meses fazer as doações. E são todos homens que eram super engajados na parte de doação de sêmen, porque eles sabiam que eles estavam querendo ajudar esses casais de infertilidade. É bem interessante. Sem dúvida. Algumas pessoas sonham com o príncipe encantado chegando no cavalo branco, elas nem imaginam o quanto os doadores de sêmen efetivamente se comprometem e realmente são engajados e o que eles fazem para conseguir possibilitar o sonho de outras pessoas. Então essas histórias, elas são muito comoventes, né? E é só nos bastidores do banco de sêmen que você fica sabendo sobre tudo isso, essa e milhares de outras, né? E eu acho que isso representa muito bem quem é um doador de sêmen, né? Eu acho que existem muitos mitos, muitos tabus com relação a isso. Continua sendo um desafio nosso captar novos doadores de sêmen para que a gente tenha essa variedade que é tão importante. Mas uma das alternativas que você, mãe, conseguiu, né, buscar lá em 2012 foi a importação de sêmen. E aí eu queria te perguntar por que você iniciou a importação de sêmen, qual era a necessidade e a que, né, demanda você estava atendendo? Essa é também uma história interessante. Sim, lá no passado, né, até 2005, para mim foi mais ou menos um marco, né? A grande maioria quer dizer, 99% da demanda por sêmen de doador eram casais heterossexuais, marido e mulher, que tinham problemas de infertilidade ou problemas genéticos, principalmente. A partir de 2005, a gente verificou que houve uma demanda por mulheres solteiras, mulheres que não tinham maridos e que não queriam ter nenhum vínculo com nenhum homem, mas que queriam ter filhos. E a seguir também começou uma demanda por casais homoafetivos femininos, que queriam sêmen de doador para não ter vínculo com nenhum homem. Elas queriam um filho delas. Então, elas estavam à procura de sêmen de doadores, porque elas sabiam que todos os bancos de sêmen tinham sêmen de doadores que não queriam vínculo nenhum com quem recebesse essas amostras de sêmen. E essas mulheres solteiras, esses casais homoafetivos principalmente, queriam um sêmen um pouco diferenciado, com características diferentes do que existe no Brasil. O padrão do homem brasileiro, de uma forma geral, é uma estatura mediana, 1,70 m, 1,80 m, morenos, cabelos castanhos, cabelos ondulados, pele branca, pele meio morena. Mas elas queriam realmente doadores mais claros, loiros, de olhos azuis, mais altos. E é mais difícil conseguir esse tipo de doador no Brasil. Tem, mas tem muito pouco, principalmente nessa região sudeste, nordeste, etc. Né? Lembrando que a grande maioria dos nossos doadores basicamente são de São Paulo e regiões adjacentes. Então, a gente pensou, por que não importar sêmen dos Estados Unidos? Inclusive, lá no passado, um pouquinho antes,
o dono do banco de sêmen Seattle Sperm Bank, ele procurou por nós para ver a possibilidade de a gente ter uma certa parceria, né? O Greg procurou por nós, falou com o Lauro, e naquela época a gente começou a ter mais contato com eles e ver como é que ia ser esse desafio de importar sêmen, porque não é só trazer o sêmen em si, tem toda uma parte burocrática da Anvisa, a parte do transporte em si, com nitrogênio, botijão de transporte adequado para isso, o tempo de transporte, o tempo de liberação da amostra de sêmen no aeroporto, por qual aeroporto vir, qual documentação fazer. Então, foi um grande desafio que o pessoal do Seattle Sperm Bank nos ajudou bastante, mesmo porque aqui no Brasil é o lugar que mais tem burocracia para importação de sêmen no mundo. É o que o pessoal do Seattle Sperm Bank, que exporta sêmen para mais de 40 países no mundo, falou: olha, nós fazemos isso para o Brasil porque vocês ajudam bastante, porque se a gente tivesse que fazer toda essa parte de burocracia para exportar para o Brasil, a gente não faria, né? Porque é um mercado difícil por causa da burocracia. Mas a gente tem uma parceria desde 2012, trazendo milhares de amostras do Seattle Sperm Bank, e com isso a gente conseguiu suprir essa demanda, principalmente de casais homoafetivos e de mulheres solteiras, que queriam esse perfil mais claro, mais alto, para poder ter um filho e completar o sonho dessas mulheres. E de lá para cá, de 2012 para cá, a gente também entrou em contato com o pessoal do European Sperm Bank, que é um banco de sêmen da Dinamarca, que para trazer também doadores com um perfil mais europeu. Esse perfil mais europeu eram mais claros ainda, eram nórdicos, e a gente sabia que tinha essa demanda, porque também as mulheres solteiras e como casais homoafetivos, elas procuravam por esse perfil bem europeu, né? E então, desde 2022, a gente já trouxe milhares também de amostras do European Sperm Bank. Foi um desafio? Foi, porque é burocrático. Cada importação é um novo desafio, né? Inclusive, nesses desafios, tem essa parte de nitrogênio, essa parte de tem um errinho na documentação, tem que fazer tudo de novo. Teve um caso que faltou uma etiqueta, o botijão teve que voltar para os Estados Unidos, fazer tudo de novo para importar de novo. Então, cada importação é uma surpresa, mas graças a Deus 99,9% delas deram certo. Muito bom. E o ProSeed, como o ProSeed, quando que ele surgiu? Nós começamos a trabalhar no Einstein em 88, existiram diversas mudanças, o banco de sêmen pertencia ao banco de sangue. Em 1998, inclusive o ano que seu irmão nasceu, o pessoal do banco de sangue falou: olha, isso não é mais o foco nosso, já está desmembrando o banco de tecidos. E em 1990, eu ajudei o Einstein, o grupo de médicos do Einstein, a montar o serviço de reprodução humana, que também foi um grande desafio, porque não existiam os meios adequados, a gente tinha que importar tudo. Eu fiz muito meio para o serviço de reprodução humana, para fertilização in vitro, para ICSI, ajudei em muitas coletas de óvulos e tudo mais, desde 1990. Então, em 1988, o banco de sêmen foi para a reprodução humana, juntou os dois e ficou um serviço só. Aí, os médicos do serviço de reprodução humana resolveram sair do Einstein por motivos próprios e montaram o serviço de reprodução humana fora. Então, em 2002, a gente mudou para um espaço menor, porque a reprodução humana precisava de um espaço com mais estrutura, centro cirúrgico, recuperação, consultório, etc. Então, a gente foi para um espaço menor. O Einstein estava com diversas mudanças internas, administrativas e tudo mais, e por mais que ainda existia um serviço de oncologia,
eles viram que o banco de sêmen não era um foco, não era um serviço essencial dentro do Einstein, que custava caro ter um serviço de banco de sêmen do Einstein. Então, eles vieram para mim e propuseram: olha, Vera, nós não temos mais interesse no banco de sêmen, nós não temos, nós vamos fechar o serviço de banco de sêmen. Eu proponho que você monte o seu serviço de banco de sêmen e a gente vai fazer um combinado aqui e você assume a parte de banco de sêmen de doadores e pacientes e tudo mais. Eles deram 6 meses para eu fazer isso. Naquela época, a gente já estava trabalhando como PJ, né, dentro do Einstein, mas a gente estava ocupando o espaço do Einstein e usando os serviços dentro do Einstein, que estava custando para eles. Então, em 6 meses, eu e o seu pai, o Lauro, fomos atrás de encontrar uma estrutura que é aqui na Peixoto Gomide, um espaço menor, né, que tinha 100 metros quadrados, para montar um laboratório, uma CRIO, um consultório e um pequeno administrativo. E uma sala de coleta, lógico, precisava de sala de coleta de sêmen. E achamos uma estruturinha bem adequado, um local bem adequado. Nós fizemos a reforma deste lugar em 6 meses, né, conforme as exigências da vigilância sanitária, direitinho, com exaustão, com ar-condicionado adequado, com pressão positiva, com laboratório com fluxo laminar, a parte de crio separada. Nessa época, a gente adquiriu os equipamentos do Einstein, a gente comprou a preço de custo, e com isso a gente, né, legal do seu pai querer entrar nesse desafio, porque a gente não ia ter um nome Einstein mais por trás disso, ia ser Vera e Lauro cuidando do Procid, mas mesmo assim a gente sabia que a gente era pioneiro, era um desafio que valia a pena. Eu sabia toda a parte técnica, o Lauro sabia toda a parte administrativa financeira. Então, era uma combinação perfeita para a gente dar andamento no Procid. Então, foi um desafio que deu super certo. Mesmo porque a gente podia fazer as coisas do jeito que a gente precisava e do jeito que a gente queria. Não dependia do Einstein para fazer uma divulgação, não dependia do Einstein para comprar um material, para investir num novo equipamento. Então, para nós foi um grande desafio, mas foi uma grande satisfação ter saído e montado o Procid. Desde 2007, nós estamos aqui como Procid, como uma estrutura nossa própria, independente. E o Procid já saiu de dentro da infraestrutura do Einstein, né, desse histórico e DNA do Einstein, como o maior banco de sêmen do Brasil, seja na parte de pacientes de congelamento, quanto de catálogo de doadores nacionais, correto? Correto, exatamente. Naquela época já existiam muitos doadores, eu não lembro o número de doadores, mas a gente devia ter mais de 100 doadores ou 200 doadores, eu não sei. Era um número bom, adequado, e como naquela época, quando a gente, né, desde 1992 até 2007, a gente fez parceria com clínicas do Brasil inteiro, porque a gente era o único banco de sêmen e era enorme, tinha muito doador. Graças a Deus, eu investi muito em conseguir fazer divulgação e conseguir doadores, né, sensibilizar os homens entre 18 e 45 anos para serem doadores. Então, a gente conseguia fornecer para as clínicas de reprodução humana do Brasil inteiro amostras de sêmen. Então, realmente, já viemos com uma bagagem para poder suprir as necessidades dessas clínicas. E como a gente já tinha um nome como fornecedores de amostras de sêmen, né? E o Einstein não tinha mais, a gente não precisava mais do nome Einstein, porque a gente já tinha o nome feito, a gente já tinha muitas amostras de qualidade, a gente já tinha muitas crianças nascidas, quer dizer, as clínicas já tinham muitas crianças nascidas com o sêmen dos nossos doadores. Então, a gente saiu daquela estrutura e conseguiu dar andamento em tudo isso. E, mãe, você vendo como você começou e como o Procid está hoje,
Você imaginou que a gente ia chegar onde a gente é hoje, sendo o maior banco de sêmen da América Latina, com a infraestrutura que a gente tem? Qual que era a sua visão lá atrás e se ela se concretizou hoje? Sem dúvida, é um sonho realizado, tanto para mim como para esses casais, essas mulheres que conseguiram a felicidade de ter um filho. É uma vida que eu ajudei todas essas mulheres, todos esses casais a ter essa felicidade. Sim, o fato de ter começado do zero, onde eu tive que desenvolver desde a técnica de congelamento, todos os processos, né, qual a melhor forma de fazer a triagem dos doadores, a triagem dos pacientes, desenvolver meio de congelamento, montar o laboratório. O maior desafio nosso foi montar esse laboratório em 2007, mas é muito gratificante ter chegado até aqui, ter uma estrutura desse tamanho. A gente, né, triplicou, quadruplicou a estrutura. A gente tem dezenas, centenas de doadores disponíveis, tanto doadores nacionais como doadores importados do European e do Seattle. E o fato de conseguir fazer a felicidade dessas mulheres, desses casais, é coisa muito gratificante, muito gratificante. E uma coisa muito gratificante também, Paty, é ter você trabalhando comigo e ter desenvolvido nesses últimos 4 anos, melhorado o ProCid, você trouxe ideias excelentes, tanto os sistemáticos, como os processos, como o podcast, como as pessoas, como tudo. O fato de ter você trabalhando comigo também é muito gratificante, muito, porque você fez o ProCid crescer muito mais. Eu ajudei a crescer de forma mais gradativa, mas você deu um up enorme, que foi super importante para a gente, porque hoje a gente é o melhor e o maior banco de sêmen da América Latina. Sem dúvida. Muito obrigada, linda. Parabéns pelo trabalho, mãe. Imagina. Talvez uma última pergunta, né? Até pensando que a gente está no mês de março, tem o Dia da Mulher, e você, como pioneira, como mulher, né, desbravadora de todo esse mercado, das técnicas, da implementação e da divulgação de muitas coisas que precisam ser desmistificadas, o que você gostaria de dizer para as mulheres que estão ouvindo a gente sobre o que é trabalhar com esses sonhos para essas mulheres e a gente conseguir realmente fazer parte dessa jornada delas? Bom, você sabe que antigamente nós mulheres não éramos tão consideradas, mas mesmo assim, quando eu comecei dentro do banco de sangue, onde os meus chefes, eu tinha vários chefes, eram todos homens, eles me deram muito apoio. Né? Foi um desafio? Foi, mas não é o fato de eu ser uma mulher que eu me senti menos, muito pelo contrário, pelo fato de ser mulher, é importante que a gente tem uma cabeça diferente dos homens, mas a gente consegue enfrentar desafios. Então, nós, mulheres, temos que ir atrás dos nossos sonhos. Desafios sempre são bons na nossa vida, porque a gente evolui. Então, o que eu quero dizer para todas as mulheres, nesse Dia das Mulheres, vão atrás dos seus sonhos. Todos nós temos as nossas capacidades, cada um com suas individualidades, mas é importante ir atrás dos sonhos e se dedicar e trabalhar que consegue chegar aos seus objetivos. Né? Hoje em dia não existe mais comparação entre mulher e homem, todos nós estamos no mesmo patamar, depende de cada uma de nós. Então vamos lá, vamos em frente. Perfeito, mãe. Queria te agradecer pela participação, pela construção desse império, né? Não é só um banco de sêmen, mas eu acho que você, através da sua expertise, do seu pioneirismo, da sua experiência, mas principalmente do seu acolhimento, você transformou a vida de muitas mulheres, de muitos casais, realizou aí o sonho da construção dessas famílias que
a gente trabalha com isso, a gente trabalha com sonho, a gente trabalha com famílias e a gente trabalha com o futuro, né? Então, para mim, é um grande privilégio começar esse novo projeto do podcast junto com você, não só pela construção de toda essa história e dessa empresa maravilhosa, mas também, né, desses pontos, dessas famílias que a gente tocou até hoje e que seja o início de mais um projeto muito bem sucedido do qual você fez parte. Muito obrigada. Nada, eu que agradeço por tudo que você também tem me ajudado nesses processos e no desenvolvimento e no crescimento do Procídio. Muito obrigada, Paty. E eu queria agradecer você que ficou com a gente até o finalzinho desse primeiro episódio do nosso podcast Conexão Procid. A ideia é trazer cada vez mais episódios com experiências, troca e compartilhamento dos bastidores de um banco de sêmen para que você se sinta mais próximo de nós e que a gente consiga responder e esclarecer todas as suas dúvidas relacionadas a banco de sêmen, congelamento, banco de sêmen de doadores e exames masculinos e a fertilidade masculina de uma maneira geral. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, acompanhar os nossos conteúdos e a gente espera você no próximo episódio.